Olá, meus queridos, tudo bom? Hoje a Prof. Nath está aqui para fazermos então a nossa disciplina de História, ok? E na última aula eu havia passado para vocês algumas atividades, correto? Então hoje eu trouxe a correção dessas atividades para vocês. Então, em primeiro momento, eu passei a página 4, né? Que nós ali comentamos, né? Tínhamos uma imagem lá na seção do Diga aí. E aí, na imagem, na letra A, perguntava, né? Qual trabalho representado estava sendo realizado por indígenas? Então, ali os indígenas estavam cortando as árvores, né? Na letra B, que animais foram representados? Você conhece alguns deles e quais conhece, né? E quais desconhece? Então, aí essa respostinha, as duas ali, se conhece e desconhece, era pessoal, né? Mas que animais foram representados? Pássaros, mamíferos, dragão e um animal gigante, né? E na letra C, que mudanças ocorreram nesse espaço após a chegada dos portugueses? Então, as terras foram habitadas e as áreas foram desmatadas, né? Essa foi a correção da página 4. Após a página 4, eu também passei a página 7 de atividade, né? Na seção ali conectando com, onde tinha um mapa que vocês tinham que seguir ali a localização dos povos indígenas, né? Para poder responder as questões. Então, lá na letra A perguntava: quantos grupos indígenas foram indicados no mapa? Resposta correta: foram indicados especificamente 8 grupos, né? Era só contar ali no mapa quantos grupos tinham. Na letra B, quais dos grupos ocupavam a maior parte do território? Então, ali, de acordo com o mapa, era o Tupi-Guarani e o G, né? Na letra C, quais grupos ocupavam predominantemente o litoral brasileiro? Então, ali nós tínhamos Tupi-Guarani e outros povos indígenas, né? Na D, era mais ali para verbalizar, né? Quando tem um balãozinho só para comentarmos, mas caso quem escreveu pode corrigir também. E na atualidade, aconteceram transformações nesses espaços? Então, os grupos indígenas deslocaram-se para outros territórios, e esses espaços foram transformados com a chegada de outros grupos de imigrantes, tá? Vocês podem pausar o vídeo, né? Realizar a correção. Aí também foi a página 9, mas na 9 era só um recorte e cole, né? Então ali estava bem evidente o que vocês iam colar. Então esse a prof não trouxe a correção no slide, mas aí também tinha a página 11, tá? Então, lá na página 11, de acordo com o que você estudou sobre os povos indígenas, tinha que assinalar com verdadeiro ou falso, né? A primeira, os povos indígenas conheciam o território que habitavam, navegavam pelos rios com canoas e abriam estradas por terra? Verdadeiro. Os povos indígenas viviam apenas da caça e da pesca? Falso. Os povos indígenas tinham todos a mesma cultura e falavam uma única língua? Falso. Na letra B, tinha que reescrever nas linhas, né, o porquê que é falso. Tinha que reescrever corretamente. Então, muitos povos conheciam a agricultura, plantavam árvores frutíferas próximo a aldeias e também trocavam produtos, né? Não viviam apenas de caça e pesca. E aqui, os povos indígenas tinham diferentes culturas e falavam diversas línguas, de acordo com o tronco linguístico, né? Então, eles não tinham a mesma cultura e falavam uma única língua, né? Aí, no número 2, você tinha que escrever
O mapa produzido em 1519 representa todos os povos indígenas que existiam no território? Não, e justificar, né? Pois parece representar poucos indígenas. E naquela época existiam muitos indígenas no atual território brasileiro, né? Então, não. Aí o número 3 eu não coloquei, porque ali era uma pesquisa, né, para vocês fazerem e depois desenhar a semelhança e diferença entre os chefes da aldeia, tá ok? Então, agora vamos para a nossa aula de hoje. Vocês vão pegar lá na página 12 e acompanhar com a prof a leitura, tá? Então, lá fala um pouquinho sobre os povos vindos do além-mar para o atual território brasileiro. Quando os europeus chegaram à América, deram ao lugar o nome de Novo Mundo, pois era um território a ser explorado, né? Era um novo mundo, digamos assim. Então, os portugueses foram os primeiros europeus que ocuparam o atual território brasileiro. Eles chegaram em 22 de abril de 1500. Depois de muitos anos, outros europeus também passaram a vir para essas terras, pois assim como os portugueses, eles buscavam por riquezas, ouro, pedras preciosas, matérias-primas e diferentes temperos para comercializar na Europa. Antes de atracarem os navios no litoral, os portugueses chamaram essas terras de Ilha de Vera Cruz. Mas ao reconhecerem o território, perceberam que a terra era muito extensa, bem maior que uma ilha. Inicialmente, os portugueses ocuparam principalmente as terras próximas ao litoral. Dessa maneira, poderiam proteger o território de invasões e também teriam fácil acesso às embarcações portuguesas que vinham e voltavam para a Europa. Com a tripulação das caravelas, também vieram os padres jesuítas, responsáveis por converter e catequizar os nativos, né? Nas velas das caravelas e naus espanholas e portuguesas havia um desenho conhecido como Cruz de Malta, usado para simbolizar a Igreja Católica. Naquela época, os reis europeus eram católicos. Então, essa cruzinha aqui, que tinha nas caravelas, né, simbolizava a Igreja Católica. Aqui nós temos uma curiosidade, né? Você sabia as tentativas de cultivo de cana-de-açúcar, vegetal com o qual é possível produzir açúcar, não deram certo na Europa. Entretanto, por volta de 1530, os europeus descobriram que o clima do Brasil era propício para o plantio da cana. O açúcar era muito valorizado na Europa. Então, aqui é só uma curiosidadezinha sobre a cana-de-açúcar, né? Virando a página 13, os portugueses foram os primeiros a navegar por lugares distantes, pois tinham recursos para realizar as viagens marítimas, que eram bastante custosas. No entanto, com o tempo, outros reinos também se interessaram em explorar esse tipo de riqueza, que estava além mar. Os franceses, por exemplo, se interessaram em extrair pau-brasil e comercializá-lo na Europa. O pau-brasil era muito valorizado na Europa pelos seguintes motivos. A madeira era de boa qualidade, era utilizada para construir embarcações e móveis. E a seiva da árvore, de coloração vermelha, era usada para tingir tecidos. Veja a utilidade, né, do pau-brasil. A tinta extraída do pau-brasil tingia roupas, acessórios e tapeçarias. O vermelho era uma cor que simbolizava riqueza e poder. Né? Temos aqui o retrato do Papa Gregório, olha lá. Um núcleo avermelhado da árvore pau-brasil, né?
Olha aqui, ó, a vestimenta dele, aqui na cabeça também, né? O pau-brasil era levado para a Europa, onde eram produzidos artigos considerados de luxo e, portanto, vendidos por preços muito altos. Olha eles ali tingindo as roupas, né? Para obter a tinta vermelha, era preciso transformar a madeira em serragem, mergulhá-la em água fervente e depois peneirar essa mistura. E para tingir um tecido, era necessário deixá-lo de molho em vinagre, enxaguá-lo com água e então colocá-lo em um grande recipiente com a tinta vermelha, mexendo cuidadosamente sem deixar ferver. Que bacana, né? Virando a página, nós encontramos atividades, ok? Então, nós temos ali eu, historiador. Leia um trecho da carta do escrivão Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, Dom Manuel. Nesse QR Code, vocês encontram a carta completa, mas ela é bem extensa, ela tem 11 páginas, tá? Então, aqui nós vamos ler só um trecho. E já nesse QR Code aqui, vocês podem ampliar essa imagem aqui da carta e dar uma olhadinha com a lupinha, tá? Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, a saber, primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs o nome de o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa, que querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Então, aqui nós temos a imagem do trecho, né, da carta original e as perguntinhas. Qual foi o primeiro nome dado ao atual território brasileiro? Vai escrever aqui. Assinale a alternativa que melhor corresponde ao trecho. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem. Qual das alternativas é mais adequada? Pero Vaz de Caminha observou à primeira vista que havia muito ouro no território, ou Pero Vaz de Caminha observou que a terra era muito fértil e que nasceria tudo aquilo que nela fosse plantado, tá? Vai marcar uma das duas. Em um mapa, pesquise o estado onde está localizado o Monte Pascoal. E aí vai escrever aqui qual é o estado. Virando a página, tem o restante da atividade. Número 2. Por que os portugueses procuravam dominar outros territórios? E número 3. Cite 2 motivos para a valorização do pau-brasil na Europa. Tá? Após ter respondido as questões, vai continuar o texto, o outro lado da moeda. Na América do Sul, os indígenas habitavam lugares próximos ao litoral, junto a matas, campos e florestas. Os povos nativos conheciam bem as regiões por eles habitadas e desses locais extraíam alimentos como vegetais e raízes. Então, aqui nós temos, né, a imagem do indígena da etnia Cambeba. Olhem lá. Temos ali o QR Code também, né? Então, ele estava vestido como europeu no século XVIII, né? O indígena está segurando uma zarabatana, instrumento feito de caule de árvore, longo como um grande canudo e que contém um orifício onde se coloca uma flecha. A zarabatana é utilizada para caçar, uma prática mantida até a atualidade pelos indígenas da Amazônia. E clicando no QR Code,
Vocês podem ver que vai ampliar a imagem aqui e tem a lupinha para vocês enxergarem melhor, tá? Passando esta página, temos ali na página 16, né? Também temos um QR Code aqui que amplia essa imagem, tá? Com a lupinha para vocês verem melhor. Quando os portugueses chegaram a essas terras, enviaram uma carta ao rei de Portugal, com informações a respeito do lugar. Nessa carta existe a informação de que o primeiro contato se deu com os indígenas da etnia Tupinambá. Após os primeiros contatos com os europeus, os indígenas passaram a realizar trabalhos forçados para os portugueses, como cortar e transportar pau-brasil e cuidar de plantações e colheitas. Além de serem escravizados, muitos indígenas contraíam doenças, como gripe e sarampo. Como os indígenas não conheciam essas doenças, tampouco formas de curá-las, os efeitos eram muito graves. Depois do contato com os europeus, alguns indígenas deixaram de seguir os próprios rituais religiosos e mudaram o tipo de vestimentas, casaram-se com europeus, foram mortos em conflitos ou por doenças, fugiram para o interior das matas. Conforme os europeus se espalhavam pelo território, os indígenas migravam para lugares mais afastados. Diante dessa situação, os portugueses passaram a trazer africanos para que trabalhassem como escravizados. Lembre-se de que já estudamos esse tipo de migração, que se chama migração forçada, pois não é uma escolha desses povos migrar, né? Os negros ali, os africanos, eles eram forçados a ter que virem para cá para trabalharem como escravos, né? Uma migração forçada, nós estudamos isso recentemente, né? Passando ali a página, na página 17 nós temos mais uma atividade, tá? Vocês vão observar os quadrinhos, né? Com base na leitura, responda as questões. Qual período da história brasileira foi representado nas imagens? Período anterior à chegada dos europeus ou um período posterior à chegada dos europeus? E aqui você vai explicar a sua resposta a essa questão. Está sem linhas porque eu apaguei, né, a resposta, daí as linhas foram junto, tá? Na letra B, vai numerar as imagens de acordo com as descrições a seguir. Mas fique atento, uma atividade descrita não faz parte das ilustrações. Então, percebam que eu tenho 4 imagens e 5 atividades. Uma delas não vai entrar ali, é uma pegadinha, tá? Então, o conhecimento dos povos indígenas auxiliou os portugueses a sobreviver à nova terra e a explorá-la? Qual desses ou nenhum desses, né? Os indígenas utilizavam arco e flecha para caçar? A relação de amizade entre portugueses e indígenas Tupinambá foi pacífica do início ao fim? Os indígenas cortavam a madeira do pau-brasil para os europeus? Ou os indígenas transportavam as mercadorias até as embarcações dos portugueses, tá? Uma vai estar de fora, ok? E por fim, a última atividade que vocês vão realizar é da página 18. Número 1, vocês têm que desembaralhar as sílabas e decifrar a palavrinha escondida. Escreve a palavra na linha que está abaixo. Letra A. Quais povos utilizavam esse meio de transporte? Indígenas ou europeus? Ou os dois, né? Qual era a finalidade desses meios de transporte? Escreve aqui. Letra C. Retome as páginas 6 e 12 e observe os meios de transporte utilizados pelos indígenas e europeus. Na construção de qual deles era utilizada a maior quantidade de madeira? Escreve qual deles, né? Número 2. Cite 2 motivos que fizeram os portugueses migrarem para as terras brasileiras.
Número 3, cite 2 motivos que levavam alguns indígenas a migrar do litoral para regiões mais distantes. E por fim, o 4, leia as afirmativas e assinale as corretas, tá? Atenção, então, que tem mais de uma. Os indígenas abriram estradas e utilizavam canoas e barcos para se deslocarem pelo atual território brasileiro, certo ou errado? Os povos africanos migraram para o Brasil em busca de riquezas? As viagens dos europeus para outros continentes ampliavam a diversidade de produtos a serem comercializados na Europa? Desde a chegada dos portugueses, não aconteceram mudanças nas diversas culturas indígenas? E no Brasil, há pessoas de diferentes origens, culturas e costumes? Então, vai assinalar com X as corretas, ok? Então, realizem a correção das atividades, realizem as atividades e qualquer dúvida pode chamar a prof, ok? Beijão, fiquem todos com Deus.